Eu dou início agora às intervenções da plateia. Eu gostaria de, inicialmente, convidar para se manifestar também algumas autoridades que serão chamadas, que eu também peço licença para não ler os currículos, porque provavelmente o currículo ia demorar mais tempo do que a intervenção, que são currículos bastante extensos. Então, eu gostaria de chamar inicialmente para a primeira fala o Dr. Miguel Reale Júnior, ex-ministro de Justiça, advogado. Se o senhor quiser usar... Tem o microfone para o senhor? Se o senhor preferir. Está bem, melhor. Melhor. Então... Prezado Dr. Jefferson Aparecido Dias, doutora Janice, ilustre ministro Gilmar Mendes, Flávia Piovesan, Flávio Caetano, Adriano Dutra Carrijo, prezados colegas, cumprimentar muito especialmente algo que dá muita alegria, que foi destacado pelo doutor Flávio, que é a presença dos estudantes. É alvissareiro ver a presença da juventude. Aliás, o Centro Acadêmico 11 de Agosto vai lançar um movimento, na próxima semana, de assistência à população carcerária. Ou seja, isto é alvissareiro, essa iniciativa do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a mostrar a sensibilidade que os estudantes têm e que, infelizmente, nós não encontramos reproduzida nos nossos órgãos de classe. Queria destacar o seguinte aspecto. No preâmbulo do Código de Ética, que estabelece a indicação firme dos valores orientadores da profissão, se estabelece que o exercício profissional deve se realizar, com despreendimento. E com despreendimento para que não se coloque acima do serviço social o anseio por ganhos materiais. Este é um dado de orientação ética para os advogados. Mais do que isso, no estatuto da nossa Ordem dos Advogados se estabelece como infração disciplinar, no artigo 34, inciso 12, que a infração disciplinar, o advogado se negar sem justa causa a prestar assistência jurídica a quem precisa. Agora, como que se pode pretender punir ou proibir aquilo que, se não for feito, é infração disciplinar? Ou seja, é uma contradição tão absoluta proibir que se faça advocacia pro bono, advocacia de assistência ao necessitado, e, ao mesmo tempo, se proibir que se faça advocacia para aquele que necessita. Portanto, há uma contradição, um desrespeito nesta interpretação às próprias normas dirigentes do exercício da advocacia. Mas quero dizer que, se aqui se encontram vazias as cadeiras abertas à participação da Ordem dos Advogados, ontem o presidente da Ordem dos Advogados, Sr. Márcio da Costa, conversou comigo para dizer que se colocava à disposição para uma conversa com os participantes deste encontro, em que se une o Ministério Público e a advocacia, porque se une em função de um interesse social. Nisto há uma absoluta identidade entre o Ministério Público e a advocacia. Nós estamos voltados para a assistência à sociedade e, portanto, ele está interessado em fazer uma reunião para conversar, abrindo a porta de uma possível revisão desta resolução ou da interpretação que se deu a essa resolução. Ou seja, essa reunião já frutificou antes de se iniciar. Ou seja, já abriu-se uma porta e eu fico na expectativa de que realmente venha a se realizar esta possibilidade de viabilizar-se aquilo que significa os valores fundamentais da nossa profissão. Eu quero cumprimentar o Ministério Público Federal, quero cumprimentar ao Instituto Pro Bono e a todos os presentes, porque nós vamos frutificar, nós vamos conseguir levar avante esse desafio imenso de acabarmos com esse imenso déficit social que é a impossibilidade de acesso à justiça. Nós temos muitos processos e nós temos muitas poucas partes. Esta é a contradição que se apresenta na justiça brasileira. Nós temos que tentar inverter, reduzir a participação do Estado como litigante e aumentar a participação do cidadão no reclamo dos seus direitos. Muito obrigado. Reale, muitíssimo obrigado pelas considerações. Eu passo a palavra agora imediatamente ao Dr. José Carlos Dias,
advogado, ex-ministro de Justiça, também para suas considerações. Eminentes integrantes da mesa, eu quero dizer que eu me sinto emocionado e envergonhado. Depois de 50 anos de exercício da advocacia, eu venho pedir a bênção ao Ministério Público em razão da vergonha que passo como advogado. Hão de imaginar que isto não é tarefa fácil para um advogado de defesa. Mas é a verdade que eu estou sentindo na alma. Não posso crer que se negue ao advogado o exercício da liberdade. E o exercício da liberdade significa o direito de defender. O Ministério Público abre as suas portas para que a população vibre conosco nesta expectativa de que todos tenham acesso à justiça. Muito bom. Muitíssimo muito obrigado por vossas palavras, doutor José Carlos Dias. Na sequência, eu chamo para se manifestar o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ilustres componentes da mesa, estudantes, advogadas, advogados, procuradores, falaram o quê? A vergonha do José Carlos é a minha, a nossa vergonha é a vergonha de todos aqueles que advogaram com intensidade, com amor e que ainda advogam, e daqueles em especial que dirigiram a ordem, como o caso do Carlos Miguel Aidar, meu caso, Miguel, José Carlos, que foram conselheiros. Como é possível, ministro, eu imaginar que subindo ao meu escritório, o porteiro do meu prédio, me dizendo que o filho está preso, eu vá dizer a ele que só o socorrerei se ele me pagar R$1.000. Isto afronta, isto atenta, isto causa grande repugnância. E eu lamento muito que a Ordem dos Advogados, que está em mãos de advogados, presumo eu, militantes, a Ordem possa refletir uma ideia tão egoísta, tão apartada dos interesses sociais como esta. Eu imagino um médico ser proibido de tratar de algum paciente, seu cliente, que não possa pagá-lo. É a construção de um país egoísta, apartado das necessidades sociais, um país que vem de encontro ao país dos nossos sonhos, ao país desta juventude que aqui está e que, na advocacia ou fora dela, construirá aquilo que todos nós almejamos. Então, meus parabéns à Procuradoria. Realmente, em 43 anos de profissão, é a primeira vez que os nossos caminhos vão para o mesmo direcionamento, e eu me sinto muito orgulhoso disso, e espero que, em outras oportunidades, pelo bem da sociedade brasileira, nós estejamos de mãos dadas. Muito obrigado. Doutor Antônio Cláudio Mariz, muitíssimo obrigado pelas palavras. Eu confesso que sinto-me honrado em marchar ao lado também de, não soldados, mas de comandantes tão brilhantes quanto todos que estão aqui. Dando sequência, eu gostaria de convidar o doutor Alberto Zacarias Toron para suas considerações. Olha, eu queria dizer que a vergonha do Zé Carlos, do Mariz, é toda minha também. Mas eu não queria ficar apenas nessa declaração, cumprimentando todos os amigos da mesa. Eu não queria ficar apenas nessa declaração, eu queria fazer uma confissão. Isso que o Mariz falou, que talvez ele fosse cobrar R$1.000, eu queria dizer que eu faço advocacia pro bono. Eu gosto de fazer, desde o tempo de estudante, nós no 22 de agosto, no Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC, Zé Eduardo Martins Cardoso, nós todos coordenados pelo Zé Mentor, que hoje é deputado,
nós íamos todos os sábados à periferia atender a população pobre, com um trabalho coordenado pela igreja. Quanta coisa nós aprendemos com isso. Mas vou confessar mais. Eu faço isso ainda hoje. O júri do Gil Rugai, que está sendo feito, que acabou agora, porque o promotor não foi à réplica, o júri do Gil Rugai, quando ele ficou sem advogado, o juiz oficiou ao IDDD, ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que nomeou o advogado, que indicou o advogado e o juiz nomeou. Então, essa é uma coisa palpitante. Está nas nossas vidas defender gratuitamente pessoas. Nós que advogamos no crime, nós que gostamos das pessoas, que somos profissionais da dor. Eu não imagino a situação do porteiro e eu cobrar dele, porque eu já vivi exatamente isso com o porteiro. O filho do porteiro foi preso por roubo, Belisário. Eu fui lá, defendi. E quer saber? Não é só uma atividade altruísta, não. Falava agora com o Leonardo Sica, que é doutor pela Universidade de São Paulo. Tem muito de altruísmo, claro que tem. Nós tínhamos como modelo Zé Carlos Dias, grande advogado dos presos políticos. Mas nós também aprendemos quando advogamos para os pobres, para aqueles que precisam. Nós também nos beneficiamos. É importante lembrar isso. Uma vez eu conversava com o Maris e ele me dizia o seguinte, que nos anos 70, eu peguei o rabinho final disso. Nós íamos na casa de detenção, nós éramos nomeados pelos juízes para fazer júri. Eu peguei o finzinho disso, nós íamos na casa de detenção, conversávamos com o preso. Ô, doutor, comigo o senhor não perde. Depois, ministro Gilmar, nós aprendemos que também não ganhava. Mas ganhava, sim, ganhava. Porque esse preso que a gente defendia gratuitamente, ele nos indicava para outro preso. Talvez desse você cobrasse alguma coisa. Ia começando a sua vida assim. E a ordem hoje, numa postura extremamente estrábica, míope, eu não sei que nome elegante dá, porque eu tenho outro adjetivo na cabeça. A ordem diz hoje, não, querem fazer pro bono para captar clientela. Meu Deus, falam isso. Eu fui do Conselho Federal, ouvia isso. Querem captar clientela. Meu Deus, que bobagem. Nós estamos falando de pessoas, no mais das vezes, Miguel, que estão aquém da pobreza, estão no grau da miséria. Que bobagem é essa da captação de clientela pela via da advocacia pro bono? Precisa ser muito ingênuo, ou estrábico, ou confuso, para pensar que a partir do pro bono você vai captar clientela. Mas há mais uma coisa, eu já vou encerrando, que eu queria dizer o seguinte, eu ouvia muito, quando eu estava no Conselho Federal, fiquei 6 anos lá, eu ouvia muito o seguinte, não, o advogado não tem que lutar pelo pro bono, não. Isso é dever do Estado, defensoria pública. Uma coisa não exclui a outra. As coisas andam juntas. O exercício fraterno, social da nossa atividade é o que caracteriza a advocacia. Nós temos que nos lembrar do seguinte, quando a Ordem dos Advogados do Brasil passa a querer botar uma camisa de força no advogado, a estreitar os caminhos da advocacia, ela, a ordem, ela, a entidade, pesa dizê-lo, ela se deslegitima. Não se deslegitima perante apenas a população, essa nossa gloriosa entidade que lutou pela redemocratização do país. Se deslegitima perante a própria advocacia. Então, hoje, quando nós estamos aqui, Janice, querida amiga Janice, de tantas causas, de tantas lutas, mas uma amiga acima de tudo, hoje, quando nós estamos aqui, doutor Jefferson, nós estamos aqui resgatando o que de melhor há na advocacia. E muito obrigado ao Ministério Público por nos ajudar nesse caminho a resgatar o que há de melhor na advocacia, que é a solidariedade e a fraternidade. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado, doutor Turon. Eu convidaria agora para as suas considerações o doutor Carlos Miguel Aidar. Ilustres componentes da mesa,
Saúdos nas pessoas da doutora Janice e do ministro Gilmar Mendes, advogadas, advogados, senhoras e senhores. Minha fala é muito breve, muito simples. Eu vou ler um artigo que diz o seguinte: os beneficiários da atividade pro bono devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor, reconhecidas e comprovadamente desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas procedimentais, judiciais ou extrajudiciais. Esse é um artigo extraído de uma resolução da OAB de São Paulo, da Sala de Sessões do Conselho, de 19 de agosto de 2002. O que vem acontecendo neste momento, diferentemente do que se possa pensar, é que está se dando uma interpretação a esse artigo 2º, de que prestar uma atividade pro bono a pessoas jurídicas integrantes de um terceiro setor poderia beneficiar pessoas físicas que se filiassem a esse terceiro setor ou essas pessoas jurídicas. E isto levaria, então, a ferir o convênio que a Ordem tem da assistência judiciária, na qual temos hoje, eu não sei exatamente o número, mas é algo próximo, no Estado de São Paulo, de 60 mil advogados, aproximadamente, só no Estado de São Paulo. Ora, não há a menor condição de admitir uma hipótese diferente do que se socorrer aquele que precisa de um advogado. Qualquer um de nós, com 43 anos de formado como eu, tem a absoluta certeza de que se alguém me pedir aqui na esquina, nesta porta, um auxílio jurídico, independentemente de saber de sua condição financeira ou não, é óbvio que eu vou prestar esse serviço. Já prestei serviço para inúmeras pessoas na minha vida profissional e nem por conta dessa proibição da ordem deixarei de prestar. Porque se amanhã eu sofrer um processo disciplinar, eu colocarei no meu currículo para dizer com muito orgulho, fui processado porque advoguei pro bono. Então, eu queria concluir de uma forma bastante singela, bastante simples, lembrando que a Ordem tem passagens históricas magníficas na construção da democracia desse país. Como disse o Maris, como disse Zé Carlos, como disse Miguel, como disseram todos os integrantes dessa mesa, não é possível acreditar que a advocacia pro bono estabeleça uma captação de clientes. Mas ainda mais grave é achar que a advocacia pro bono é uma concorrência desleal. Isto, para mim, é absolutamente inaceitável. Portanto, ao Ministério Público, nosso agradecimento, eu que não sou advogado criminalista, mas que tenho um respeito imenso por essa instituição, a presença do ministro Gilmar Mendes, que, por razões óbvias, não pôde se aprofundar nisso, porque, de repente, eu vou ser julgado lá no Supremo, e a vocês todos. Vamos continuar essa luta que é de todos nós. Muito obrigado. Dr. Miguel Aidar, muito obrigado pelas considerações. Eu convidaria agora para a sua consideração o Dr. Belisário dos Santos Júnior. Boa tarde a todas e a todos. Com perdão pela informalidade de quem vem da maternidade. Uma tarde muito delicada e muito diferente essa. O Ministério Público convoca para discutir a advocacia. Os advogados criminais levantam-se e falam pouco. E todos se reúnem aqui para defender o direito de trabalhar de graça. E lembremos, então, como Maurice Garçon nos lembra em Um Advogado e a Moral, que desde os primórdios da nossa civilização pós-Cristo, a advocacia era algo que se exercia de graça. A lei o exigia que aquelas pessoas com a capacidade de formalizar e de deduzir, resolver os conflitos, atuassem de graça. É claro que depois, enfim, as coisas mudam
e as pessoas têm que sobreviver da sua atividade. Eu me formei sobre o influxo, sobre o impacto da ditadura militar. E fomos, alguns advogados aqui presentes, presos algumas vezes. A primeira coisa que os torturadores queriam saber era como nos pagavam os honorários. Como era remunerada aquela atividade, né? E eu fico imaginando se o cliente que às vezes queria o Zé Carlos, embora não tivesse o direito de pagar, o dinheiro para pagar, e corria a Justiça e Paz, se a Justiça e Paz fizesse considerações de ordem profissional, ou política, ou burocrática, como fazia aquilo? Como aquelas pessoas que dependiam de uma defesa eficiente, a quem elas escolheriam, né? Se eu for generalizar, a sociedade, quando procurou a Ordem dos Advogados do Brasil para defender o impeachment, se a Ordem tivesse feito ponderações, mas e os honorários, etc., como é que ficaria a democracia hoje no país, né? Eu também me formei sob o impacto da doutrina social da Igreja, do Vaticano II, da Constituição Gaudium et Spes, que hoje, ou esses dias, completa 50 anos. E ali se dizia, e a Flávia lembrava isso, que as pessoas que têm alguma expertise, elas têm alguma técnica, elas dominam algum tipo de conhecimento, elas têm o dever social, exercer a sua função social de colocar aquilo a serviço, colocar-se a serviço, advogados ou não, colocar-se a serviço. Eu aprendi isso e não me desliguei disso. Eu me impacto muito com a história de que o porteiro não possa escolher pelo uso de um elemento que o Supremo Tribunal já valorizou tanto, a confiança, não possa exercer a confiança para escolher o Toron. Por quê? Ele só tem recursos, ou ele não tem recursos, para escolher um advogado de menor expressão, ou de menor conhecimento, ou de menor experiência, né? Então, e o outro lado é o exercício do nosso direito de usar o conhecimento que nós tivemos, muitas vezes numa escola pública, para isso. Eu concluo, meus caros, dizendo que, diante de uma plateia tão importante, inclusive importante porque de estudante de direito, né? Eu me lembro, claro, daquela consulte sempre um advogado. Nós não podemos acrescentar a isso, se você tiver recursos para fazê-lo. É claro que ontem o presidente da Ordem me disse que está pensando em mudar essa reflexão, falou também isso a Miguel, mas eu digo a vocês, diante dessa plateia seleta, concluo, diante dessa plateia seleta, diante de pessoas tão importantes, eu reafirmo o meu compromisso de continuar a exercer a advocacia pro bono até que algum incidente mais trágico, um processo ético me pare. Continuarei a fazê-lo, porque a solidariedade é um bastião da Constituição que nós juramos defender, e porque ser chamado é da essência da advocacia. E eu sou advogado. Doutor Belisário, muitíssimo obrigado pelas considerações. Professor Oscar Vilhena Vieira, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todos. Eu queria mais uma vez homenagear o Dr. Jefferson Dias por ter tido a iniciativa dessa audiência pública, mas também parabenizar os advogados que têm levado a luta pro bono à frente, Dr. Marcos Fux, doutora Marina Dias, que representam um pouco dessa nova geração que corajosamente, de uma maneira absolutamente radical, fizeram disso a causa de suas vidas. Então, parabéns a vocês. Bom, o clima é um pouco de desobediência civil, né? Isso foi levantado aqui pelo meu querido Carlos Miguel, pelo Toron e meu queridíssimo amigo Belisário, né? E esse clima de desobediência civil me levou a lembrar de duas personagens
que talvez sejam, sem risco, as duas personagens de maior grandeza moral do século XX. Um deles, de família rica, de um país extremamente pobre, saiu da sua casa e foi estudar numa das escolas mais elitistas do mundo, em Cambridge. Tá? E, depois de feito o curso de Direito em Cambridge, por razões familiares e políticas, não voltou à sua terra natal e foi se estabelecer na África do Sul. E quando ele chegou lá, ele ficou chocado, não com a pobreza, porque a sua Índia natal era muito mais pobre do que aquele país, mas com a injustiça. A injustiça em relação a uma parcela da população que não tinha direito a ter direitos. Essa figura abriu, e há um testamento a respeito dele, um pequeno escritório pro bono. O nome desse cidadão é Gandhi. A ordem teria iniciado um processo disciplinar contra o Gandhi. Contra o Gandhi. E ele disse, no sentido do que o Thoron havia dito, de que aquilo foi a experiência que transformou ele, depois, no líder político que acabou com o vigor moral do colonialismo do mundo. É impossível pensar no colonialismo depois de Gandhi. E ele começou como advogado pro bono. Foi ali que ele percebeu qual era o potencial da sua profissão. E a riqueza de termos aqui uma sala cheia de alunos é porque vocês vão aprender muitas coisas na faculdade. Mas vocês só vão aprender a dimensão moral da profissão que vocês estão acolhendo no momento em que vocês se debruçarem com um caso de alguém para quem vocês são indispensáveis. Essa é a dimensão moral de um Gandhi. Essa é a nossa profissão. Essa é a nossa profissão. Não por coincidência, na mesma terra, África do Sul, um outro jovem, não de família rica, né, chamado Nelson Mandela, fez seu curso à noite, duramente, e assim que terminou, ele começou a fazer advocacia pro bono. Como nós o classificaríamos a partir do Conselho de Ética? Outro advogado indigno da sua profissão. Então, eu acho que nós temos que ter a clareza de que hoje o que está em questão é se a ordem terá a grandeza que teve em tantos momentos da história de acolher a advocacia pro bono como algo que enriquece essa nossa profissão, ou se nós vamos ter a coragem de tratar pessoas que talvez nunca tenhamos a dimensão de um Gandhi, de um Mandela, mas que fazemos coisas semelhantes, temos um pouquinho da bondade de um Gandhi e de um Mandela, se a ordem tenha a clareza de que, ao impedir a advocacia pro bono, ela está impedindo um ato moral desta magnitude. É isto que está em questão. Eu só gostaria de terminar dizendo uma coisa. Pela primeira vez na vida, eu discordo do meu ídolo na advocacia, Dr. José Carlos Dias. Eu não concordo que ele deva se envergonhar. Eu não concordo que ele deva se envergonhar, como nenhum dos outros que estão nessa mesa. Porque há mais de 10 anos, quando se criou o Instituto Pro Bono, e houve uma reação, porque vários advogados envolvidos nisso foram levados a um procedimento ético, e aí faço uma homenagem muito grande ao Dr. Carlos Miguel Aidar e ao Dr. Miguel Reale Júnior, o Carlos Miguel, porque tinha uma posição muito peculiar. Ele era o presidente da ordem. E ao Dr. Miguel, que pegou o estatuto de fundação do Instituto Pro Bono e levou ao presidente da ordem, que estava processando, ou um processo de natureza ética contra alguns advogados, e levou a ele, presidente. Qual foi a atitude que esse senhor tomou? Assinou o estatuto de fundação. Portanto, um desobediente civil fundamental. E seguiram a esse desobediente civil fundamental mais 37 outros. José Carlos Dias foi o segundo, Mariz o terceiro, Thoron o quarto, Belisário o quinto e tantos outros. Então, eu acho que é um constrangimento, mas esse não é o nosso constrangimento, muito menos o seu constrangimento e tudo que nós sabemos que o senhor já fez pelo povo, pela sociedade, por esse país. Então, que nós nos unamos no seu
não constrangimento, porque ninguém tem monopólio da miséria. Infelizmente, a miséria existe. E se nós quisermos fazer algo sobre ela, ninguém poderá, moral ou juridicamente, nos impedir. Professor Oscar, muitíssimo obrigado pelas considerações. Passo em seguida ao Dr. Marcos Roberto Fux. Alô, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que hoje, depois da fundação do Instituto Pro Bono, onde eu vejo todos os nossos sócios fundadores aqui, é o dia mais importante da trajetória do Instituto Pro Bono. Eu não tenho dúvida disso. E naquele momento, o Pro Bono era proibido, né, Oscar? Não podia Pro Bono para nada. E, como ressaltou Oscar, o Dr. Carlos Miguel Aidar possibilitou um Pro Bono para as entidades do terceiro setor. Que foi um começo, mas que não é suficiente e que hoje já não cabe mais. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos estender Pro Bono urgentemente, nesse momento, para as pessoas físicas. As inúmeras pessoas físicas que necessitam. Nós não queremos concorrer com a Defensoria Pública, com a assistência dos dativos. O sol é para todos. E existem pobres para todos, como já falou o ministro Gilmar Mendes, uma vez no Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal consagra esse direito. É um direito fundamental de assistência jurídica para aqueles que não podem constituir um advogado. E o Instituto Pro Bono tem tentado, nesses 10 anos, levar essa bandeira. E, finalmente, hoje, com o apoio do Ministério Público Federal, nós estamos aqui reunidos e tentando modificar essa trajetória, mudar essa história no Brasil. 83% da população brasileira, segundo dados do IBGE, não tem condição de custear um advogado. 89 milhões de potenciais usuários da Defensoria Pública e da assistência judiciária. Então, portanto, meus senhores e minhas senhoras, Pro Bono é uma questão de cidadania, de dignidade, de direitos humanos. Nós não podemos mais brecar isso. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu estou emocionado, esse é um momento muito importante para mim e eu confio que nós vamos conseguir virar isso ainda esse ano, se Deus quiser. Dr. Fux, muito obrigado. Dr. Marcos Antônio